Bom dia, boa tarde, boa noite, Boa internautas, tarde. internautas do Foro de Moscou. Mais uma vez estamos aqui, eu, Bruno Barreto, agora com duas convidadas, Ana Flávia e Eva Rocha, que vão falar sobre as eleições do DCE da UFESA amanhã. Então, elas duas, cada uma representa uma chapa e isso vai ser interessante para a gente, para que elas apresentem as suas propostas, né? E também para os alunos compararem e escolherem os seus candidatos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite William, o pessoal que está assistindo o programa, as nossas duas convidadas, e vamos arrochar aqui que o programa hoje vai ser pequeno para o tempo que ele tem. É verdade, é verdade. Então, Bruno, vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, eu só queria agradecer e aqui compartilhar a tela do site do Mossoró hoje, que vem dando um espaço muito legal para a gente, viu, Bruno? Está aqui, ó. Logo aqui ao lado, na manchete principal do site, está aqui a edição de ontem do Foro de Moscou. E isso ajuda a compartilhar, fazer com que a audiência se espalhe, né? E a gente também está recebendo muitas mensagens, algumas delas eu vou ler durante a execução dessa edição do programa. Então, vamos começar logo com as meninas, para a gente... Só agradecer aí também a generosidade do nosso companheiro César Alves. É mesmo. César Alves ele tem dado grande apoio para a gente nesse sentido, e outros também. Tem outros colegas, o Rafael, o Carlos Santos, o Argolante, tanta gente aí de outros veículos que estão apoiando o Foro de Moscou. A gente vai citar todos eles e a gente não vai esquecer de nenhum. Antes de mais nada, Bruno, então vamos logo começar o debate com as meninas. Elas vão falar sobre a eleição do DCE e as propostas para os estudantes da Universidade Federal. Então, antes de mais nada, eu queria dar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sempre fala assim porque a gente não sabe que horário as pessoas estão assistindo. Mas vamos começar, então, pela Flávia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ana Flávia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É para apresentar, não é isso? Isso, você pode falar aí. Fala um pouco de você. Certo. Então, meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante do terceiro período do curso de Direito aqui da UFESA. Terminei informática lá no IFRN, no campus Mossoró, onde fui presidenta do Grêmio Estudantil Valdemar dos Pássaros e secretária-geral da Rede de Grêmios do IF. E aí, a gente primeiro explicar um pouquinho como é o DCE da UFESA, né, de como ele está estruturado. Ele é um DCE único, né, somos 4 campi, é um DCE único para os 4 campi, e ele se estrutura de uma forma quadripartite. O que é que significa isso? Que apesar dele ter essa unidade, os 4 campi, ele tem autonomia e tem coordenações estruturais obrigatórias, né? Que é a coordenação geral, a vice-coordenação geral, a coordenação de comunicação, de secretariado, de finanças e de assuntos estudantis. E aí há um pouco da ideia da nossa chapa nesse processo eleitoral, da chapa 1, a gente que lute, é de retomar o DCE para o dia a dia dos estudantes. Né? Um DCE que coloque na ordem do dia pautas centrais nas nossas vidas, como é a questão da fiscalização do contrato do RU. Hoje, nós que almoçamos, né, jantamos na universidade, a gente passa por muitas situações, né, de a pouca qualidade das refeições que são fornecidas. Né? Semana passada, no início dessa semana, a gente foi comer, o frango estava mais para carvão do que para frango, de tão tostado que estava. E, enfim, e aí a gente precisa de uma entidade de representação decente que atue fiscalizando os contratos, né, que atue cobrando da fiscal do contrato da universidade, que aplique multas cabíveis à empresa quando ela não estiver seguindo o contrato. E, para além disso, questões de laboratórios da nossa universidade, principalmente no campus Oeste.
principalmente os estudantes das agrárias, dos animais, né, das áreas, que utilizam dos laboratórios, muitos deles estão caindo aos pedaços, né, por falta de estrutura, por falta de equipamentos, de manutenção. E aí tem um exemplo de um laboratório ligado ao curso de zootecnia, né, que é o LEAS. Os meninos estavam com... O engenheiro tinha detectado, né, há quase 1 ano e meio, que o laboratório, ele teria que... As pessoas não poderiam mais utilizá-lo porque ele não estava em condições. E aí, somente agora, foram conseguir um outro espaço para os estudantes levarem os animais e atuarem com suas práticas, mas, assim, um local ainda muito apertado, que falta... equipamentos, enfim, para realizar a prática. E aí a gente entende que o DCL tem que atuar pleiteando da universidade, né, a manutenção dos equipamentos, a manutenção dos nossos prédios, fiscalizando os prédios que já estão em obras, né, e que muitas vezes tem prazos, né, para as obras serem entregues, mas que as empresas ultrapassam esses prazos, né. E para além disso, a questão da assistência estudantil é fundamental nessa nossa luta. A gente está com vários ataques ao PLANAIS, que é o Plano Nacional, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e aí nós temos previsões de cortes para a nossa universidade, né? Já foi aprovado a PLOA, né, no Congresso Nacional, mas está para a sanção do presidente, e aí a gente corre o risco de ter 40% do nosso recurso cortado. Da assistência estudantil. E aí a gente tem que estar com um movimento estudantil muito forte para assegurar avanços que foram conquistados em momentos anteriores, né? Ana, aí a gente também entende... Oi? Só um momentinho, Ana. Eu queria... você já entrou em alguns assuntos que a gente ia entrar também, mas eu queria colocar agora a Eva na conversa, para ela também se apresentar e falar alguma coisa nesse sentido, para a gente começar a conversar também sobre outras demandas. Você já falou a questão tanto das obras quanto a questão do restaurante universitário. Tem outras demandas também, evidentemente, né, que os alunos também têm. Mas vou colocar a Eva agora para falar, se apresentar também. Ressaltando que a Ana Flávia é a atual presidente do DCE, né, Ana? Não. Eu sou membro do Conselho Superior Universitário. Certo, ok. Você faz parte da diretoria... do DCE Matheus. Era, né? Porque a gestão já acabou. No caso, você faz parte da diretoria, né? Da atual gestão. Não, eu faço parte do Conselho Superior Universitário. E do Consune, né? Isso. Tá certo. Então, você representa a chapa 1, não é isso? Isso. Então, a Eva representa a chapa 2. Então, Eva, você é presente. Muito obrigado por você ter aceito o convite, e também a Ana Flávia. Fala um pouco sobre a proposta da chapa 2, das demandas dos estudantes e como vocês estão se colocando aí, se apresentando para os alunos da UFES. Então, né, como vocês começam, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou Eva, sou estudante de Ecologia, estive também como coordenadora geral do Centro Acadêmico de Ecologia, né? E hoje estou me propondo a vice-coordenadora, né, pelo DCE Romana Barros, que é a representação estudantil da universidade, e só frisando aqui, né, que nós sempre construímos um movimento estudantil, né, sempre pautamos a pauta dos estudantes, trouxemos isso. E a gente acredita que, diante, né, uma conjuntura muito marcada de retrocessos, né, marcada, né, pelos cortes orçamentários dentro das instituições públicas, né, contra os direitos dos estudantes, a gente acredita que o nosso movimento estudantil ele tem que estar unificado, né, onde seja um movimento que represente todas as classes dos estudantes. Então, é válido também lembrar, né, que são duas chapas que estão concorrendo, né, a coordenação geral do DCE e a coordenação do DCE como um todo, e foram duas chapas que comporam a eleição passada, comporam a gestão passada, que infelizmente acabou tendo um racha, né, que vamos dizer assim, e hoje estamos aí nos propondo a pleitear esse espaço, né.
Nós somos uma chapa que acreditamos na defesa do PENAS, né, que é o Plano de Assistência Estudantil, que a gente acredita que tem esses repasses, né, que vem para a universidade, como já foi dito por Ana Flávia, que a gente teve um corte de 40%, né, da verba que vem para a universidade, que é essa verba que destina a questão do RU, né, que é do nosso restaurante universitário, que é essa verba que traz as nossas bolsas de permanência dentro da universidade, a nossa vila acadêmica. Então, a gente acredita que essa é uma pauta principal que deve ser debatida dentro da nossa gestão, né? Então, é isso. A UFES é o que nos une. Acho que eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas. Não vou entrar tanto dentro agora desses pontos. Vou passar para vocês. Essa é só uma explanada do que é a nossa chapa, né? Então, a gente acredita e defende uma universidade pública, gratuita e de qualidade, livre do machismo, livre do racismo, livre de qualquer tipo de preconceito e, principalmente, que ela seja pintada de cor. Muito bem, Bruno. Queria começar falando com vocês. Primeiro, dizer que eu fico muito feliz de saber que o movimento estudantil lá na UFESA é duas mulheres. Muito importante a inserção da mulher no debate político, seja em nível estudantil ou partidário. Precisa de mais mulheres na política. Vocês são bem mais sensatas do que nós homens. Às vezes a gente cai em algumas armadilhas do machismo e da estupidez. E vocês trazem luz para todos nós. E queria começar perguntando, a gente vive um período de obscurantismo no Brasil. Temos uma série de malucos, temos um maluco como ministro da Educação. E um risco muito grande do próximo reitor da UFESA não ser o mais votado. E aí, que a eleição vai ser agora no começo do ano, eu queria saber a posição de vocês. Vocês pretendem, caso eleitas, a que foi eleita, sendo eleita, aliás, organizar algum movimento de resistência para garantir que o mais votado, independente da corrente ideológica, seja nomeado? Essa é a pergunta. Pode começar, Ana. Quem? Eu? Pode começar. Então, Bruno, essa é uma questão muito importante porque a autonomia universitária vem sendo alvo de vários ataques do atual governo, né? É como se o governo tivesse eleito as universidades também como uma das principais inimigas, né? E aí a gente passou por algumas discussões dentro do Conselho Superior Universitário sobre propostas de resolução, de como é que o Conselho Universitário da UFES iria burlar essas nomeações que estão vindo a cabo pelo governo, né? Essas nomeações que não estão respeitando o primeiro lugar na consulta. E aí a gente teve um processo de discussão, garantindo a paridade, e aí fomos pegos de surpresa, né, pelo governo com a medida provisória que derrubou a possibilidade legal de um processo de consulta paritária para reitor, né? E aí é preciso que a gente consiga se articular em defesa da paridade, né? E não só para reitor, mas também para diretor de campus e diretores de centro, né? Que são questões que estão querendo atacar. E não é somente o governo Bolsonaro, né? São, inclusive, grupos que estão na nossa própria universidade. Então, é central para a gente esse debate. A gente precisa retomar 1991, que foi quando um diretor foi nomeado, né, e não foi respeitado o resultado do processo de consulta na antiga Exam. E aí os estudantes deram uma aula, os estudantes junto com os servidores deram uma aula de cidadania, de resistência, de política aqui na universidade,
alguns trancando matrículas, fazendo greves, articulando uma luta de visibilidade nacional que acabou colocando, entre aspas, né, o interventor para fora. Então, a gente não tem dúvidas de qual é o caminho. Por mais que no conselho a gente tente fazer alguma coisa, o caminho é apostando em passadas em salas, em conversar com os estudantes sobre o que é que aconteceu, em mostrar o documentário da UFESA sobre o golpe de 1991 e dialogar também a partir dele, fazendo esse resgate histórico e colocando os estudantes para se mobilizarem. Porque se não for na luta, a gente não vai conseguir conquistar direito, nem manter, nem assegurar o que nós já temos. Muito bem, Flávia. Agora, Eva. Primeiramente, eu queria começar a dizer que nós não iremos construir um movimento de resistência. Na verdade, a gente sempre esteve em resistência, né? A gente vai continuar essa resistência estudantil que sempre foi pautada dentro da universidade, que sempre foi discutida, né? E uma das nossas propostas é a questão também da paridade, né? Da paridade para escolha, né, da reitoria, porque eu não sei se vocês sabem, mas a reitoria, a eleição é por consulta, né? Essa medida provisória que chegou até nós, né, que hoje está querendo aí barrar o nosso direito de votação, né, a votação dos estudantes, que as realocações, né, das consultas seriam feitas, né, 70% para professores, 15% para técnicos e 15% para alunos. E a gente pergunta o porquê disso, se a maior representação dentro da universidade somos nós, estudantes, né? Então, a nossa proposta para a nossa chapa é justamente isso, garantir que os nossos direitos, né, os direitos dos estudantes e das estudantes sejam não falta a palavra agora, mas vou arranjar, que eles sejam garantidos dentro da universidade, né? Então, é garantir que esse voto paritário seja direito nosso e que a gente possa escolher nossos representantes para a reitoria, porque a gente não está, nós não vamos baixar a cabeça para qualquer tipo de interventor que venha nos ferir e ferir a nossa universidade. Essa é uma questão interessante com relação à paridade, e essa medida provisória praticamente derruba a paridade do voto dos técnicos, dos estudantes e dos docentes. Então, a gente percebe o peso do professor, né, 70%, aí dos técnicos, 30%, e dos alunos, 30%. Há um universo de, acho que é 9 a 12 mil alunos, né, na UFESA? Vocês sabem me dizer, né? Isso. Mais de 9. Uns 9 mil alunos. Em torno de 10 mil e pouco. Então, a pergunta seria a seguinte: vocês conseguem chegar a todos esses alunos? Eles estão também participando ativamente desse movimento? Porque a universidade está nesse momento bastante delicado, onde há intervenções do governo federal e um governo autoritário no processo acadêmico, como saiu essa medida provisória, que já há recurso dizendo que é inconstitucional por ferir autonomia universitária, mas também há uma ação para que dirigentes sejam escolhidos fora, não respeitando uma democracia universitária. Há, inclusive, situações de outras universidades onde sequer o nomeado da lista tríplice foi escolhido, como o caso da UFC. Né? Então, a situação é um pouco delicada nesse momento, e a questão é essa: vocês estão atentas a isso, e os alunos, de modo geral, estão participando desse movimento, porque a gente sabe também que são 9 mil, mas tem alunos que não vão votar no dia, né? São poucos os que se interessam mesmo por isso. Mas nesse momento, como vocês estão engajando todos os alunos nesse momento que a universidade e a UFESA especialmente está passando? Ana, pode começar a responder. Então, William, a gente tem passado por um processo de refluxo do movimento estudantil dentro da UFESA, né? Eu estou aqui no 3º período, né? Vou entrar no meu 2º ano de UFESA e venho do movimento estudantil do IFRN, que era muito mais mobilizado, muito mais engajado no quesito de participação. Quando a discussão, né, da questão da paridade
foi para o conselho, a gente conseguiu, por mais que estivesse naquele, né, final de período e tal, num momento bem frágil da universidade, bem ruim de mobilizar, a gente ainda conseguiu lotar o Conselho Universitário de Estudantes, o Conselho Superior Universitário de Estudantes, para defenderem a paridade. Isso foi fruto de quê? De passagem em sala, da gente ir bater de porta em porta na residência da Vila Acadêmica, né, conversando com os estudantes, chamando para eles irem para a reunião do conselho. Então, a gente acredita que é nesse diálogo do dia a dia, é bater na porta, é bater na sala de aula, articular rodas de conversas e articular outros meios para que a informação chegue nos estudantes, né? E por isso a gente precisa também rearticular a nossa rede de movimento estudantil. Para além de um DCE que tenha relações com centros acadêmicos e diretórios acadêmicos estritamente administrativa e de repasse financeiro do recurso da carteirinha do estudante, a gente precisa começar a articular a pauta política da nossa rede, né? Chamando os CAs para as reuniões do Conselho de Entidades de Base, para discutir essas questões essenciais no nosso dia a dia, fazendo formação política com os próprios centros acadêmicos, para explicar o que é uma entidade de base, qual o papel dela na luta dos estudantes, na conquista de direitos. Então, a gente acredita que é um processo tanto de construção em conjunto, de rearticulação, que também passa por uma formação política de fôlego. Eva. Pode falar, Eva. Tá ouvindo, Eva? Pode falar. Tô ouvindo. Então, né, nós sempre estivemos, né, na mobilização, né, dos estudantes, das estudantes da universidade, e é muito difícil, né, para o estudante e para a estudante que é da classe trabalhadora, né, começar a participar desses movimentos estudantis, né? Não é que os estudantes eles não queiram participar, não é que os estudantes não saibam que isso não existe, existe, mas é as condições, né, que o estudante vive que não permite com que ele participe desses movimentos estudantil, né? É tanto que quando a gente vai fazer um histórico, né, da nossa luta, aqui em Mossoró, no dia 15 e 30 de maio do ano passado, a gente viu que os estudantes eles estavam organizados, né? Então, é uma coisa que a gente vem trazer, né, que essa luta de mobilização sempre foi feita dentro da universidade, os estudantes e as estudantes sempre estiveram sabendo disso, mas infelizmente as condições não deram, né, essa permissão para que os estudantes da classe trabalhadora pudessem estar participando dos movimentos estudantis. Mas não quer dizer que, por esses estudantes não estarem participando, nós não estamos aqui para garantir o direito que os filhos da classe trabalhadora possam estar dentro da universidade. Pronto, agora eu gostaria só de fechar com uma última pergunta, já que a gente já está chegando no nosso horário, com relação... Vai ser bastante determinante a eleição dos estudantes com relação, porque há uma relação muito forte também com a eleição para reitor, que não é, na verdade não é uma eleição, é uma consulta, né? Então, como é que vocês estão vendo as candidaturas que já estão postas e de que maneira vocês estão observando também, aí vocês juntam um pouco, o que diferencia a chapa de vocês da outra chapa? O que vocês podem acrescentar, por exemplo, das propostas, do que já está colocado, que vocês podem acrescentar, e o que vocês pretendem melhorar? Como vocês veem assim? Então, numa pergunta só, vocês me respondam assim, como vocês estão vendo os atuais candidatos que estão colocados e as suas propostas? O que pode ser melhorado ou acrescentado em relação de uma chapa para outra, considerando as propostas de cada um? Pode começar, Ana. Então, de fato, já está tendo, né, essa movimentação dos, entre aspas, pré-candidatos, né, à reitoria. E o que a gente debate internamente é que a gente tem que ter clareza de uma coisa fundamental, né?
a gente vem observando, inclusive, movimentações de alguns setores, flertando com o golpismo, flertando com o governo Bolsonaro, e a gente tem clareza de uma coisa: a gente precisa de uma candidatura que defenda a universidade pública gratuita e de qualidade, que defenda o Programa Nacional de Assistência Estudantil e que coloque na ordem do dia os estudantes como peças fundamentais dessa universidade, né? Mas esse debate ainda vai ser travado, a gente precisa travar esse debate com os estudantes, precisamos fazer processo de consulta, de articulação, então é uma coisa que vai vir num futuro bem próximo, né? Agora a gente tem que focar os olhos para a questão de como é que vai se desenrolar esses processos de consulta interna na nossa universidade. Né, garantia de paridade, enfim, garantir que que não venha movimentações no Consune que venha ferir os nossos interesses. E em relação às candidaturas para reitor, é um pouco disso. Né? Eu acho que o que a gente está se propondo, e foi um pouco do que nós construímos nessa campanha, é de fato de retornar ao dia a dia dos estudantes. Né? Aquele debate que eu falei no início, de colocar como central pautas que são essenciais para as nossas vidas. E é por isso que, ao longo da campanha, a gente travou algumas rodas de conversas em que debatemos temas centrais. A primeira dessa roda foi sobre agroecologia e meio ambiente, porque a gente acredita que também é preciso disputar o projeto de universidade que nós temos, né? Nós estamos na Universidade Rural do Semiárido, então a gente precisa que o projeto de UFESA esteja a serviço do povo trabalhador, do povo camponês do nosso semiárido, né? E aí, o segundo debate foi sobre os desafios e perspectivas das empresas júniores dentro da nossa universidade, porque a gente entende também que é papel do DCE chegar nas empresas júniores, mas não só nelas, como nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, articular as pautas, não só para divulgar o que nós temos aqui dentro, mas para articular as dificuldades que esses projetos têm na universidade, seja por questão de falta de sala, de infraestrutura, de equipamentos para realizarem trabalhos, etc, etc. A nossa terceira roda de conversa foi sobre a necessidade de retomarmos a pauta do café da manhã, que tem que ser fornecido pelo RU. A realidade dos estudantes da UFESA é de que, principalmente os moradores da vila, é de que os meninos, se a gente vai na vila e faz uma pergunta, os meninos passam a manhã inteira esperando pelo almoço para fazer uma refeição, porque não tem condições, de fato, de comprar um café da manhã, a não ser de comer um biscoito, uma bolacha para enganar a fome durante o dia. E o mesmo acontece para os estudantes que acordam de 4 horas da manhã, vêm do interior do nosso estado para cursar cursos integrais aqui na UFESA e também passam a manhã inteira sem um café da manhã. E aí, a gente, para articular a nossa chapa, a gente deu uma pesquisada sobre o DCE da UFESA, né? E aí vimos que lá em 2015, o DCE da UFESA, ele realizava semanalmente os cafés da manhã. E no RU, né? Para mostrar à universidade que havia sim uma demanda dos estudantes pela pauta do café. Obviamente não se conquistou, né, o café da manhã, mas por mais que o DCE não tivesse recurso financeiro, como tem hoje da carteira do estudante, os meninos pediam doações dos professores, tiravam dinheiro do próprio bolso, pediam doações de alimentos e tocavam o café da manhã. Então, se a instituição não faz, dentro das limitações de uma organização como o DCE, das limitações financeiras, das limitações de estrutura, há como a nossa entidade, que é uma entidade de representação de uma categoria, tocar isso, fazer isso, né? E mudar minimamente a vida das pessoas. Nem que seja pelo debate político, conscientizando, estamos realizando o café da manhã porque é uma pauta essencial e a gente precisa se mobilizar nessa pauta. Né? A outra roda de conversa foi uma roda de conversa que fizemos no final de semana com os moradores da vila para debater a saúde dos nossos residentes. Né? A gente foi uma roda de conversa em parceria com o Centro Acadêmico de Medicina e a gente tem os ambulatórios vinculados ao curso de medicina, que é ambulatório de endocrinologia, de ginecologia, de neurologia, enfim, vários outros,
que realizam atendimentos à comunidade interna e à comunidade externa, mas que a comunidade interna pouco os utilizam, né? Porque não há uma divulgação desse serviço. E aí a ideia não é só atuar também na divulgação dos serviços realizados pelos ambulatórios, mas pensar alternativas de como é que a gente pode estar colocando os ambulatórios a serviço dos residentes da vila. Sei lá, fazendo o dia de saúde uma vez no mês, a cada sábado, e alternando os ambulatórios, né? E aí seria um dia específico para os residentes da vila. Mas, para além disso, debatemos questões essenciais, como a necessidade de uma política de saúde preventiva, né? A gente lá no IF, a gente tinha um setor médico que era responsável por colher os cartões de vacina dos estudantes e aí providenciava, junto com as UBS, as vacinas que estavam faltando. E aí a gente debateu justamente isso, né? Como é que o CA de Medicina, junto com o curso da Medicina e com o DCE, podem atuar em parceria com o UBS, trazendo as UBS para cá, fazendo dia de vacinação com os residentes da vila. E, para além disso, também outras questões que dizem respeito à saúde dos nossos residentes, como os meninos não têm água mineral, os bebedouros ficam longe da vila, e muitas vezes a água do bebedouro tem muito cloro, né? Então, a gente tem que estar também atuando na fiscalização da nossa água, e, enfim, foram debates que a gente considera importante e que não só era para apresentar as nossas propostas, mas como construir novas propostas. A gente disponibiliza... Ana, vou só te interromper um pouquinho, certo? Você já está estendendo um pouco do horário, mas você já apresentou... Finalize só a sua fala, para eu passar para a Eva também, para ela apresentar também a resposta dela. Pode finalizar. Pronto, é isso. A nossa ideia é, de fato, retomar o DCE da UFESA, que construiu várias lutas históricas, como o Movimento Pau de Arara, como várias outras lutas do próprio Café da Manhã, retomar esse DCE que está no dia a dia dos estudantes, para que a gente possa dar respostas à altura do que exige a conjuntura nacional e a conjuntura local. Pronto, nessa. Agora... Então, amanhã, chapa 1. A gente que lute. Sou eu, né, agora? Então, né, como eu já disse, né, o nosso TCL vai lutar, né, pela garantia dos direitos dos estudantes, né, o que sempre foi feito dentro da universidade, e que isso, né, em relação, né, como foi perguntado, a questão da votação para a reitoria, né, nós não vamos, né, baixar a cabeça para governo nenhum que venha ferir a classe estudantil, né, e dizer que nós também estamos aí nessa luta, né, pela questão da garantia de direitos, a garantia de direitos dos estudantes também é o café, né, o café da manhã, como já foi conseguido também dentro da UERN, né, que essa é uma luta que é possível, né? É difícil, mas ela é possível. Também a garantia da cesta, né? A cesta ceia, né? Que é uma coisa que a UFRN também pauta isso, e a gente viu que é válido, entre outras coisas que a gente vem debatendo, né? Para a questão de ensino, pesquisa e extensão, para a questão de cultura, arte, lazer e saúde. E dizer, né, que nós somos a chapa que queremos representar os estudantes nessa nova gestão, né, que vai vir aí nesse ano de 2020, e dizer que somos, né, grupos que estamos debatendo essa política. Nós não somos inimigos, né, Ana? Nunca fomos. Inclusive, somos companheiras de luta, e que dia 22, né, amanhã, na quarta-feira, que os estudantes possam estar, né, lendo as propostas das duas chapas, vendo qual é a melhor representação estudantil, e convidar todos vocês e a todas, né, a todos e a todas, para se fazer presente, porque é muito importante que os estudantes e as estudantes estejam organizadas dentro do movimento estudantil, porque uma universidade ela não consegue se manter se o movimento estudantil não estiver organizado. Então, é isso, dia 22, a partir das 8 horas, nos 2 CC, só levar uma carteirinha com documento, com foto, você vai poder estar votando nas duas chapas, porque a votação, né, para quem não sabe, é uma votação simultânea,
para conselho e para a chapa de DCE. Porque não adianta a gente ter uma representação no DCE e um conselho que não condiz com a nossa política, né? Então, a gente precisa botar representantes que saibam dialogar e que tenham esse diálogo juntamente com a reitoria e o diálogo juntamente com a classe estudantil. Então, é válido lembrar que são 2 eleições e dia 22, amanhã, voto chapa 2, a UFES aqui no Zoom. Então, queridas, obrigado por vocês terem aceitado o convite para participar do Foro de Moscou. Esse programa online é o primeiro programa online da cidade, onde a gente debate os temas principais da nossa comunidade, da nossa sociedade, e, ao mesmo tempo, analisamos os meios de comunicação. Obrigado por aceitar o convite. A gente sabe que ainda a gente está em fase experimental, mas a gente espera outras oportunidades para a gente debater outros assuntos com vocês, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Valeu, meninas, vocês estão de parabéns. Tchau, obrigada, eu que agradeço a oportunidade, viu? Beijo. Dia 22, chapa 2, não esqueça não. Chapa 1. Tá bom, até mais, gente. Tchau. Bruno, vamos continuar aqui a nossa transmissão? Vamos olhar o tempo, né, também. Sim, nosso tempo, a gente tem pouco tempo, mas dá para a gente falar rapidinho sobre alguns temas. Vamos pincelar só. Só pincelar mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui Vou compartilhar aqui aparecendo um monte de coisa aqui, janela aqui na minha. Aqui a coluna do Carlos Santos. Beto volta atrás e encaixa a vice outra vez em chapa de Rosalba. Beto falou que não ia haver mais chapa puro sangue, agora ele já está falando que Nayara pode ser a candidata da chapa da Rosalba, como vice-prefeito, poderá continuar como vice-prefeita na chapa dela. Como é que você vê isso aí, Bruno? Vamos pontuar. Eu li a notícia. Beto, na verdade, está fazendo uma correção de rumo. Carlos Santos coloca aí que ele falou apenas para não ser deselegante, já que Nayara está fora. Eu digo que não é só isso. É também um recuo a partir da percepção de que o rosalismo não está tão autossuficiente quanto em 2016, quando se deu ao luxo de colocar uma ilustre e desconhecida como companheira de chapa da prefeita. Dessa vez o Albismo sabe que precisa trazer alguém que agregue. Só que ficou muito escancarado quando o Beto disse isso. Beto é um dos políticos mais francos nas suas entrevistas. É uma coisa que eu, inclusive, adoro entrevistar Beto por isso, porque ele é um sujeito muito franco nas declarações dele. E ele deixou claro, a chapa vai estar aberta para poder atrair alguém. Mas quando ele faz essa declaração na difusora, que Carlos repercute, é para isso. Ele fez uma correção de rumo. De fato, ele foi muito deselegante com Nayara, já excluindo ela da chapa. Ela não se manifestou. E agora ele deu fez uma pequena correção de rumo, pelo motivo que Carlos aponta da deselegância, mas eu acrescento que tem também essa resposta para não tirar a pose do rosalbismo, que é extremamente autossuficiente. E no final, eu acho que terminou acabando falando a verdade. Assim, vamos dizer que ele se antecipou fora do tempo, hein? Bruno, pode falar. Não era hora para ele ter dado esse tipo de declaração. Eu acho que ele se antecipou. Aí o pessoal acho que falou, rapaz, não era para você ter falado sobre isso agora, não. Ele é meio super sincero. Ô, Bruno. Então ele é meio parecido com o Garibaldi. Garibaldi também é desse jeito, dando entrevista. Bruno, antes de passar para a próxima pauta, você falou que tem uns temas que você vai abordar na sua coluna hoje. Você pode adiantar do que você vai tratar? Tem uma boa. Eu tive a informação de que há um pacto entre Tião e Jorge, de que Tião vai aceitar. Que Tião e Jorge, eles não tomam decisões sem combinar um com o outro. Então, como combinado, essa é a vez de Jorge.
E como o Tião, quando tomou uma decisão equivocada, estou tentando usar uma palavra mais leve, de ser vice de Robinson, e prejudicou muito o Jorge. Então, o Tião prometeu a Jorge que o que Jorge decidir em 2016, em 2020, Tião vai seguir. É uma promessa que ele fez. Ou seja, se Jorge, Tião não suporta Rosalba. Mas se Jorge topar ser vice de Rosalba, Tião vai estar. Tião não gosta do PT. Mas se Jorge aceitar fechar aliança com o PT, Tião vai estar. Porque Tião tem uma personalidade muito diferente da de Jorge. Jorge é um cara mais razoável. Tião não, Tião é um homem mais duro, mais de posições firmes. Então, Tião não gosta de Rosalba, Tião não gosta do PT. A Jorge está bem com todo mundo. Então, Tião vai estar com o Jorge onde Jorge estiver, independente da decisão. E, enfim, Jorge hoje ele é oposição a Rosalba. Tudo pode acontecer. Bruno, tem outro tema, né, que você disse que também vai abordar na sua coluna? Sim. Outro assunto também que a gente vai levar para o blog é que o PSB ele está se organizando bem lá em Natal com a candidatura de Hermano. Hermano foi PSB e já chega na condição de pré-candidato a prefeito. Hermano Moraes é um bom quadro político. Foi ao segundo turno em 2012. Seria o vice de Carlos Eduardo em 2016, acabou não sendo. E agora ele está no PSB para ser candidato a prefeito. O PT teria em Natália Bonavides uma candidatura competitiva. Candidatura para ir ao segundo turno com chance de vitória. Mas aí é outro assunto que eu também vou abordar. Ela é de uma corrente, eu nunca decoro o nome da corrente, que é uma corrente bem pequenininha do PT. Você lembra o nome da corrente dela? Eu não estou conseguindo lembrar agora de cabeça, mas na matéria que eu vou fazer eu vou colocar. E essa corrente só tem Natália de deputada. Natália é a única deputada dessa corrente. Então ela não tem condições de ser candidata para dar a vaga e ganhando dar a vaga a Mineiro. Porque o grande problema de Natália é a chance que ela tem de ganhar. Se ela não tivesse chance de ganhar, ela seria para marcar espaço. Mas o problema é que ela tem chance de ganhar. Então, e essa corrente prefere ter uma deputada a ter uma prefeita de capital. É estranho, mas é. Então, Natália está se tornando uma liderança, quer trabalhar para, em médio prazo, se tornar uma liderança nacional via essa corrente. Então, ela não vai ser candidata a prefeito de Natal por causa disso. Pode ser que ela mude, porque Lula já fez um convite expresso a ela, já convocou ela e marcou uma conversa para ela para convencer. Os outros nomes para Natal são Jean Paul Prats, mineiro, que já disse que não quer ser, e Alexandre Mota. Jean Paul Prats, ele é um quadro para preparar para 2022. Se ele for candidato para marcar espaço, ótimo. Se não for, o PT pede uma cadeira no Senado, porque ele vai e ganha. Não vejo ele em condições de ganhar a prefeitura de Natal. Poderia ser candidato para marcar espaço. E Alexandre Mota, que é um cara que se comunica muito bem no vídeo, inclusive foi poupado de ser, por exemplo, secretário de saúde, para ser guardado para esses embates, já que ele é um cara que tem um perfil que pode crescer em campanha. Alexandre Mota é uma alternativa, mas com o Alexandre eu acho muito difícil o PT ganhar. Então, o PT pode apoiar alguém. E aí, Fátima Bezerra e Rafael Mota possuem um bom relacionamento. Rafael Mota já deveria ter apoiado Fátima, se dependesse da vontade dele, no primeiro turno. E acabou não acontecendo porque ele foi num evento lá no Aspetro, em Natal, e os petistas vaiaram ele, inviabilizou uma aliança. Que, inclusive, Mineiro hoje seria deputado, porque tinha sido eleito os 3 pela votação, se tivesse coligado. O PT acabou saindo sem coligar com o PSB. Então, tem esse problema. Rafael Mota tem essa boa relação, e se o PT não lançar um candidato, pode indicar um vice para Hermano Moraes, e o PT apoia Hermano Moraes, que eu acho razoável. Hermano Moraes, mesmo na oposição, ele nunca foi um oposicionista
ferrenho, ele sempre foi um cara razoável. Inclusive, nos momentos mais difíceis do governo, ele votou com o governo. Ele não fez bravata, por exemplo, na história dos 16%, que a emenda era inconstitucional, criaram uma farsa. Nelter Queiroz criou uma farsa, parte da oposição embarcou e Hermano não embarcou com um argumento técnico. Ele diz, eu concordo com o aumento, mas eu não posso chegar aqui e enganar o servidor apoiando um aumento que vai ser, se não for vetado, vai ser derrubado na justiça. Então, Hermano foi um cara muito correto com o governo, mesmo sendo oposição, até porque a pessoa pode até alegar, Bruno, ele está fazendo isso que ele já estava pensando lá no futuro, em ter o apoio da governadora para disputar a prefeitura. Eu digo que não necessariamente, porque é o perfil dele. O perfil dele é um dos sujeitos realmente bem moderado. Ele nunca, não me recordo de ver Hermano atacando a esquerda ou coisa parecida. Ele é um cara que veio do sindicalismo, ele foi dos sindicatos bancários. Então, assim, não vejo ele. É um absurdo que o PT venha apoiar Hermano lá em Natal, não. Muito bem, Bruno. Vou compartilhar também aqui, aproveitando também essas suas falas, uma entrevista que a Isolda concedeu ontem ao jornalista Magnus Alves, que Magnus também repercutiu em seu Portal do Oeste. Isolda acredita em derrota de Rosalba, mesmo com oposição dividida. Que a oposição vai estar dividida, me parece que é já bem consumado. Para mim é fato consumado. E como você falou também uma vez, a divisão ela propõe a ser algo heterogêneo, embora haja alguns pontos em comum, como, por exemplo, derrubar o rosalbismo. Mas você acha que ela tem um bom embasamento ao afirmar que acredita em derrota de Rosalba, mesmo com a oposição dividida? Há uma fragilidade em Rosalba, identificado por Isolda, a ponto de vencer a eleição? Olha, se você comparar Rosalba com Rosalba, a fragilidade é evidente. Porque Rosalba tem uma intenção de votos abaixo de 30% nas pesquisas realizadas ano passado. É porque eles dizem, mas Instituto Gama, Instituto Gama, essa informação Carlos Santos tem há algum tempo, ele já divulgou no blog dele, Instituto Gama não pode nem publicar pesquisa em ano eleitoral, porque ele não tem autorização para registrar pesquisa. Então, vamos parar por aqui. Eu só conto as pesquisas do Instituto Seta. Porque ele agrada? Não. É porque é um instituto que teve um bom índice de acerto nas eleições de 2018 e o principal, pode registrar pesquisa. Então, as pesquisas que foram realizadas em Mossoró e divulgadas mostram que a prefeita tem uma intenção de voto abaixo do seu histórico. Ela tem uma intenção de voto abaixo de 30%. Ou seja, ela está restrita ao seu eleitorado mais fiel. Ela pode crescer? Pode. Mas cair abaixo de 25%, Rosalba não cai. Agora ela tem uma desaprovação maior que a aprovação. O que é que pode fazer? Se colar o discurso do anti-rosalbista, quem conseguir colar e polarizar com Rosalba, vence a eleição. Se ninguém conseguir polarizar com Rosalba, fica uma eleição modorrenta. Igual como foi a eleição de Natal em 2016, que ninguém conseguiu polarizar com Carlos Eduardo, ela ganha. É essa a lógica. Posso estar errado? Posso, não sou dono da verdade, mas essa é a lógica que eu enxergo no momento. Rosalba não é imbatível, ela pode sim ser derrotada esse ano, porque há meios para derrotá-la e a gestão dela, que vem sendo realizada, está entrando no quarto ano, não consegue atender às demandas da população. E eu vou sempre repetir o adjetivo. É uma gestão pífia. Eu quero que alguém me traga dados que me mostrem que a gestão de Rosalba melhorou em relação à gestão de Silveira. Me diga assim, antes não faltava medicamento, agora não falta. Antes a arrecadação era grande e se fazia nada.
Agora a arrecadação caiu e se faz muito. Eu quero que traga isso. Qual a obra relevante realizada pela gestão de Rosalba? Qual a grande mudança que ela fez para melhorar a qualidade do trânsito? O que é que ela apresentou quando fechou as BICs? São essas questões que eu quero que alguém me responda para dizer, a gestão de Rosalba melhorou. A Folha continua atrasando, nunca pagou em dia. Fica mentindo em rede social, dizendo que paga em dia. Se você perguntar a qualquer servidor público, ele vai lhe dizer, e ela enganou a imprensa, enganou um monte de gente com esse papo. Tudo isso gera desgaste. Agora ela é Rosalba, ela não é Francisco José Júnior. Ela tem militância, ela tem uma boa inserção na classe empresarial, ela tem uma boa inserção na imprensa. Então, isso aí tudo consegue fazer com que ela leve menos pancada. Mas a gestão dela, se você olhar com olhar técnico, é tão ruim quanto a de Silveira. A diferença é de quem está na cadeira, que tem um prestígio e um sobrenome que blinda ela. É verdade. Então, você já identificou aí, como deu para perceber, alguns pontos de fragilidade que fundamentam o que a Isolda colocou na entrevista com o Magnus Alves. Ô, Bruno, eu queria aproveitar também e repercutir aqui algumas mensagens que a gente recebeu no YouTube. Vocês podem, queridos, vocês podem colocar lá os seus comentários no YouTube, lá embaixo do vídeo, e nós vamos ler no dia seguinte. Por enquanto, a gente não está com as transmissões ao vivo ainda, mas vocês podem deixar lá e a gente repercute no dia seguinte. A Juliane Castro colocou o seguinte: adoraria que todos, principalmente os moçoroenses, assistissem os vídeos de vocês a partir de hoje. Muito esclarecedor sobre a nossa política. Sou fã de vocês. Obrigado, Juliane. O Alisson Araújo Cardoso, parabéns pelo programa, de pontapé inicial do projeto. Já aguardamos os próximos. É um querido nosso amigo também. O Gladstone Paiva, parabéns pelo projeto Foro de Moscou. Aqui se discute questões regionais, nacionais, extras atmosféricas e, sobretudo, a balbúrdia local, um apanhado preciso e sintético dos acontecimentos políticos em evidência. Avante. O Guinelson Vieira, dizendo, acompanho enquanto faço o jantar, programa cada vez melhor. E a intenção é essa. A gente está adaptando o programa de forma que as pessoas possam também fazer, nos seus afazeres, ou diante da TV, acompanhar o programa. O Nildo Cabral, perseverança nesse novo projeto. Obrigado, Nilson. O Bruno Rodrigues Dantas dizendo, muito longo, mas eu vi tudo. Tem algumas pessoas que falam também que o vídeo é longo. Eu acho que ele também está se referindo àquele vídeo que a gente gravou, que a gente se empolgou e acho que a segunda edição levou 1h30. A gente está mais disciplinado. A gente está mais disciplinado, realmente. E a Isaíra Thalita, muito bom mesmo, adorei. O Pedro Lúcio também foi muito bem, falando sobre o PCdoB e sobre a Petrobras. Parabéns. Obrigado, Isaíra. E obrigado por assistir e compartilhar nossos vídeos. Ô, Bruno, agora vamos para as pinceladas finais mesmo da nossa... Vamos aqui para os últimos assuntos. Regina Duarte lutou contra a censura de arte na ditadura. Regime elogiado por Bolsonaro. É uma contradição que a Folha de São Paulo publica nessa análise da Laura Matos, mostrando que Regina Duarte lutou contra a ditadura, contra a censura nas artes, e hoje ela está se colocando, né, diz que está noiva, né, como secretária de Cultura do governo Bolsonaro, que defende torturador, que defende a ditadura, que defende o fascismo, e cujo o anterior secretário de Cultura se postou como uma imitação do Goebbels. Para ela, tudo que Bolsonaro faz é só engraçado, né? Então, não tem muito a acrescentar aí, não. Ela descomparou ele a um tiozão dos anos 50. Falando nisso, falando essa questão desse comportamento da Regina Duarte, em Natal, falando em artistas, né? Tem um movimento de artista de direita. Parece uma coisa contraditória, né? Já que a arte pressupõe uma subversão, uma resistência e tal. Mas tem um movimento de direita e... Não me surpreende. Aqui em Mossoró tem também. E esse movimento de direita tem inspiração... Olha, o pensamento, William, é uma coisa que a gente tem que... É um exercício que a gente tem que fazer. O pensamento não é por combo. Então, vai ter essas contradições mesmo. Não existe combos de pensamento, como diria Reinaldo Azevedo.
Aí, deixa eles serem felizes. Não é verdade. Inclusive, Mas é esse movimento já surpreendente, está, não deixa esse de movimento ser. nacionalista de artistas natalenses já está em evidência, esse grupo aí, e foi publicado na coluna do Rafael Duarte na agência Saiba Mais, e, segundo o Rafael, foi lançado no sábado um movimento de direita nacionalista com o propósito de, abre aspas, unir e libertar a classe artística amordaçada e aprisionada dos calabouços da ditadura cultural e ideológica de esquerda. Você entendeu, Bruno? Bom, eles têm o direito de achar isso. Você conhece essa ditadura aí, esse calabouço? Calabouço da ditadura cultural e ideológica de esquerda. Nossa. É bem Então profundo. falou que a cultura da esquerda está doutrinando o povo nas escolas. Eu não sei como é que eles vão enfrentar esse crianças movimento aí que eles estão dizendo. Não sei como é que eles vão enfrentar, mas enfim. São coisas da classe também, faz parte da democracia. Deixa eles felizes. Faz parte da democracia, né? São coisas da democracia do Ciro Gomes, né? Mas vamos para o final, Bruno? A democracia é uma delícia por causa desses fatos. É verdade. Vamos para esse último momento da nossa fala de hoje, que a gente já extrapolou um pouquinho. O Intercept publicando uma nova Vaza Jato. Estava um período de vácuo muito grande sem Vaza Jato, né, Bruno? E aí... eu tenho algumas críticas, inclusive, a Glenn. Eu acho que eu vou fazer... mais tarde eu vou fazer no Twitter. Porque ele prometeu uns áudios de Sérgio Moro que até hoje eu não ouvi. É verdade. E saiu esse Vaza Jato fazendo uma relação dos procuradores com o antagonista, aquele blog de direita, né, que trabalhou contra o impeachment da Dilma, cujos os jornalistas trabalhavam na Veja e contribuíram para que a Veja se tornasse aquele panfleto político e, por consequência, levasse a total decadência e ruína da editora Abril, naquela ânsia obsessiva de querer derrubar o governo do PT, né? Então, aí eles publicaram essa Vaza Jato, havia uma interferência política do procurador Dallagnol em querer não que um nome do Paulo Guedes fosse indicado para presidente do Banco do Brasil. Então, ele usou o antagonista para fazer uma pressão e, de fato, esse nome, o Monteiro, tem o nome dele aqui, agora eu não estou encontrando, ele terminou não sendo escolhido, viu, Bruno? Terminou não sendo escolhido e foi escolhido um outro nome ligado ao Onyx Lorenzoni. De certa forma, houve uma ação, uma interferência de algo que deveria ser imparcial, não se envolver com as questões políticas, mas misturou questões jurídicas com política, imprensa, e, em alguns momentos, nos vazamentos, fala até que um dos assessores da ANEEL fala que o antagonista não é um site jornalístico, e a gente sabe que não é, né? É um panfleto muito voltado à militância. Então, terminou que não foi nomeado esse nome para a presidência do Banco do Brasil, foi nomeado um outro nome, e que terminou prevalecendo a influência da Lava Jato no processo político do governo Bolsonaro. Olha, eu li tudo, li a reportagem, não essa, eu li a primeira, mostrando a relação do antagonista com a Lava Jato, e é preciso entender o seguinte: há situações em que você precisa de muito cuidado escrever. Quando os amigos escrever aqui alguma besteira, eu uso muito isso quando eu estou escrevendo a questão jurídica. Eu escrevo aqui, peço para o advogado olhar aqui. Amigo, tá tudo corretinho aqui. Aí, se o advogado chegar e quiser impor uma linguagem empolada, eu faço ouvidos de mercado. Mas se ele chegar, amigo, não, só colocar é melhor do que publicar errado. Esse é um ponto. Agora,
A fonte não tem o direito de escolher o enfoque da notícia. Sim. Isso que não pode. O Bruno, Escolher o enfoque da notícia. Quem escolhe o enfoque da notícia é o repórter. E só para esclarecer, Bruno, o nome do indicado para o Guedes, para o Banco do Brasil, que foi fritado pela Lava Jato, foi o Ivan Monteiro, né? E o que foi escolhido foi o Rubens Novaes, ligado a onde... Pois é. Aí ultrapassou todos os limites da relação fonte-jornalista. Você pode ter boa relação com as fontes, isso é normal, existe mesmo. Lá na Câmara, eu tenho uma fonte que é minha referência, uma pessoa que eu acho como séria, e eu procuro sempre ela. Está tendo uma polêmica, eu sei que ele consegue se distanciar um pouco dos demais, mesmo no calor da emoção. Então, geralmente, é essa fonte que eu procuro mais, que é uma pessoa bem mais racional. Mas cada um tem suas fontes. Lá na Assembleia já é mais variado. Na Assembleia depende do contexto. Verdade. Mas é então, verdade. Assim, todo mundo tem suas fontes. O jornalista tem as fontes. Nesse caso aí, não é uma relação de fonte com o jornalista. É uma promiscuidade de um agente político, de um agente público que estava se envolvendo, utilizando de lobby, né, para influenciar politicamente no processo. E outra coisa também, toda fonte, toda pessoa que se propõe a ser uma fonte jornalística, ela tem algum interesse. E aí você tem que filtrar o interesse dela. É de interesse público a informação, mesmo que seja de interesse dessa pessoa, aí você pesa. Se a pessoa disser, se você perceber que ela está só lhe usando e aquela informação não interessa a ninguém, apenas é um objetivo dela, aí é só você se blindar. Então tem muito disso. Aqui em Mossoró, o Rosal Bispo, ele tem um lobista, né, junto à imprensa. Ele é um cara que transita bem com todos os jornalistas. E ele não é do ramo do jornalismo, mas ele é um cara bem relacionado. Sim. Então ele é um lobista, ele liga para sentir a temperatura, ver como é que está seu humor, para pedir sua opinião sobre alguma coisa. É um macaco velho. É do ramo político. Muito bem, Bruno. Muito bem. Eu conheço. Eu sempre que ele me liga, eu atendo. Não, a gente sabe quem é a pessoa e de vez em quando é bem escorregadio. Muito legal, cara, também, inclusive. Gente boa, mora no meu coração. E é bom, eu adoro conversar com ele, por sinal. Mas, Bruno, vamos encerrar por hoje. Ele liga para sondar. Vamos ficar por aqui, que o tempo está estourando. A gente, senão se empolga, né? Depois os nossos internautas aí ficam reclamando do tamanho do vídeo, né? Vamos encerrar por hoje, né? E obrigado pela participação. Continue fazendo os seus comentários, curtindo, compartilhando. Nós vamos ler os comentários nas próximas edições. Só finalizando, Bruno, que ainda estamos em fase experimental com as transmissões gravadas, mas logo vamos iniciar as transmissões ao vivo e vai ter TV Moscou. Nossos vídeos para o nosso novo canal, o canal da Agência Moscou, que vai abrigar todos os vídeos do programa, não só do programa Folha de Moscou, mas de outros programas também que nós vamos produzir pela agência. Não é isso, Bruno? Exatamente. Então a gente vai ficando por aqui porque o tempo estourou. É verdade. Gente, compartilhe, curta, sininho lá, acione o sininho. Vamos promover esse programa. Folha de Moscou, quero vocês. Até mais. Valeu.